Quem fala o que quer, ouve o que não quer. É interessante que quando a gente vê isso sendo falado, quando fala ouve o que não quer, parece ser algo ruim, algo que não tem benefício nenhum, ouvir aquilo que você não quer ouvir. Porém, nós temos necessidade de ouvir aquilo que não queremos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz que a correção de início ela não é boa, ela não traz gozo, mas traz tristeza. Ou seja, é algo que ninguém quer ouvir. É algo que ninguém espera ouvir, é a correção. Mas ela produz frutos depois. Então, há essa necessidade de ouvirmos aquilo que não queremos. É interessante que hoje existe a tendência de não querer mais ouvir algo que eu não estou. De não dar ouvidos a algo que eu não quero mais ouvir. Há uma tendência de ouvir só aquilo que eu quero, dar ouvidos só àquilo que eu quero. O apóstolo Paulo vai falar isso em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4, quando ele exorta Timóteo dizendo: pregues a palavra a tempo e a fora de tempo. Ele ainda vai dizer que haveria tempos em que não suportariam mais a sã doutrina, não mais iriam querer ouvir a santa palavra. Pelo contrário, teriam comichão nos ouvidos. Isso iria incomodá-los. E qual seria a reação dessa gente? Amontoar doutores para si, segundo as próprias concupiscências, ou seja, procurar pessoas que vão sempre falar aquilo que elas querem ouvir. Existe essa tendência hoje. As pessoas só querem dar ouvidos a algo que lhe agrada de forma inicial. A gente vê isso hoje porque não pode se contrariar mais a opinião, não pode ter uma opinião mais contrária, não há mais respeito a quando há uma opinião contrária, porque as pessoas veem ouvir o que não quer como algo que fosse totalmente ruim e desnecessário para a vida de alguém. A gente vê isso muito bem no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, quando Acabe e Josafá estão indo para a guerra. E Acabe e Josafá querem consultar, ouvir algo de algum profeta. E Acabe tinha o grupinho dele de profetas queridos, os que falavam sempre o que ele queria ouvir. O grupinho de amigos que falariam sempre o que lhe convinha ouvir. Aqueles que só falavam aquilo que o rei Acabe esperava ouvir. E eles vão, esses falsos profetas vão, começam a profetizar dizendo que Acabe e Josafá viriam vitoriosos da guerra. E todos eles profetizaram exatamente aquilo que Acabe queria ouvir. Mas Josafá olhou para aquela situação e disse: não sobrou nenhum profeta do Senhor? Não sobrou nenhum outro profeta que não seja desse grupinho aí de vocês? E Acabe logo lembra de um profeta chamado Micaías, que estava preso. Por que estava preso? Porque Acabe olha para Josafá e diz: ele sempre fala algo que me contraria. Ele sempre fala algo que é contra mim, algo que está contra a minha opinião, algo que está contra o que eu acho que é certo. Esse profeta está preso. Ele sempre fala aquilo que eu não quero ouvir. Por isso ele estava preso. Acabe só queria ouvir, só dava ouvidos àquilo que ele realmente queria ouvir. E quando Micaías profetizava contra algo que ele não esperava ouvir, por isso Micaías, o profeta, estava preso. Josafá pede: chama ele. E Micaías até zomba de início de Acabe, dizendo que ele realmente seria vitorioso. Mas o próprio Acabe conhecia Micaías e disse: fala o que realmente Deus falou ao teu coração. 1 Reis, capítulo 22. E Micaías fala que havia um espírito maligno que tinha colocado palavra de mentira na boca de todos aqueles profetas que falaram que Acabe queria ouvir. E Micaías chega dizendo, e por causa disso, Micaías é esbofeteado por um dos profetas, porque falou aquilo que os profetas não queriam ouvir, que eles estavam mentindo. E continua falando que Acabe não queria ouvir quando ele diz assim: se tu voltar dessa guerra vivo, é porque Deus não falou contigo.
Ao ouvir aquilo que ele não queria, Acabe joga novamente Micaías na prisão para ser maltratado por causa disso. Mas se a gente continuar lendo o texto, Acabe morre na batalha. Sabe o que é isso? Às vezes, quando a gente só busca ouvir o que a gente quer, gera morte. Gera morte espiritual, gera morte física, gera morte eterna. Porque pessoas que só buscam ouvir aquilo que elas querem. Gera morte de projetos, gera morte de sonhos. Porque a pessoa quer conseguir alcançar um alvo, ela diz, eu vou por aqui. E todo mundo diz, vai, eu vou por ali, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E ela se cerca de pessoas que só vão dizer, vai, tá certo, é isso aí. E qualquer outro que diz, não, não é por aí, acho melhor não, não é bem aceito. E isso gera morte. O próprio Jesus foi abandonado por pessoas que não souberam ouvir aquilo que não queriam. Em João capítulo 6, versículo 60, está claramente dito ali que muitos daqueles discípulos falaram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Eles não ouviram o que esperavam, eles não ouviram o que não queriam ouvir, porque Jesus, quando estava ali para falar que era o pão da vida, isso incomodou muitos daqueles que abandonaram a Cristo. Tem até gente que saiu da igreja, dos caminhos do Senhor, abandonou, justamente porque em algum momento ouviram aquilo que não queriam ouvir. Jesus foi abandonado porque falou aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Jesus foi perseguido porque falou aquilo que os fariseus não queriam ouvir. Capítulo 23 de Mateus. Ou escriba, fariseu hipócrita, que coa o mosquito e engole o camelo. Meu Deus, como é que pode? Sepulcro caiado. Não, não acabou não. E ia lá. Condutores de cego, cego conduzindo cego. Jesus falou aquilo que aqueles homens não queriam ouvir. E isso gerou perseguição. A gente precisa entender que Jesus fala o que a gente quer ouvir. A Bíblia fala o que a gente quer ouvir. Promessas, bênçãos, elogios. Pega a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Efésios, versículo 1 ao 7. Jesus fala aquilo que a igreja quer ouvir. Eu estou vendo o trabalho, eu estou vendo o esforço, eu estou vendo que vocês guardam a palavra, eu estou vendo que vocês examinam e não deixam nenhuma heresia entrar. Tudo isso era o que a igreja de Éfeso queria ouvir. E Jesus falou que eles queriam ouvir. Elogios. Mas chega um momento que ele diz assim, tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Agora entra a área de que ninguém quer ouvir. Ele ainda diz, olha, se não se arrepender, se você não voltar às primeiras obras, vocês vão perder o lugar que vocês têm. Jesus falou que eles queriam ouvir, mas também falou aquilo que eles não queriam ouvir. Falar o que quer e ouvir o que não quer. Nem sempre ouvir o que não quer é algo ruim. Nem sempre ouvir o que não quer é algo que é para o seu mal, mas muitas vezes pode ser para o seu bem. Cuidado com pessoas que só falam aquilo que você quer ouvir. Cuidado com pessoas que por vezes estão vendo o caminho que você está tomando e o fim que vai ter, mas elas não te alertam, porque às vezes a culpa é até tua, porque você não dá liberdade para ninguém falar aquilo que você não quer ouvir. Porque se falar o que você não quer ouvir, você risca da sua vida e você não tem mais contato, às vezes até ignora. Vamos aprender a ouvir aquilo que nós também não queremos ouvir, porque isso pode determinar a derrota ou a vitória, a bênção ou a maldição. Porque, por vezes, nós precisamos ser confrontados e corrigidos pela palavra, pela experiência de alguém. Então, não risca da tua vida aquele que fala aquilo que você não quer ouvir. E nem sempre veja isso como algo ruim, porque ouvir o que não quer, muitas vezes, pode ser determinante para que tudo corra bem na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento para entender e ouvir bem a voz do Espírito Santo, seja de qualquer maneira que Ele queira falar, de forma que nos agrade
ou de forma que nos desagrade, mas que nossos ouvidos estejam sempre abertos e atentos para a voz do Senhor. E se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Como disse ali o escritor aos Hebreus. Que Deus abençoe no nome de Jesus, nosso Salvador.